Você se permite descansar? Eu vim trazer essa reflexão hoje. Por quê? Porque eu passei uma vida inteira não me permitindo descansar. Hoje eu sou uma mulher de 44 anos. Eu me peguei algumas vezes com crises de ansiedade, com uma exaustão muito grande. E mesmo assim eu não me permitia descansar. Teve um dia que a minha terapeuta falou para mim: Fabiola, você precisa descansar, você precisa dormir. E eu não consigo. Deitar-se durante o dia, para mim, era como se eu estivesse carregando uma culpa por parar, uma culpa por não fazer, porque eu sempre fui a pessoa que sempre trabalhava às vezes em 2 empregos, cuidava de casa, cuidava de filho, fazia muita coisa. Eu trabalho desde os 12 anos, né? Então é bastante tempo. E eu sempre falava assim que o dia que eu parasse de trabalhar, que eu parasse de fazer alguma coisa, eu ia adoecer. Porque eu não sabia o que era parar. Eu não parava, sabe? Eu acordava, né, 5h e meia da manhã, tomava banho, me arrumava, arrumava minha filha, mandava pra creche, ia trabalhar, chegava em casa, aos finais de semana, aproveitava para fazer faxina na casa, que eu era louca da faxina, da limpeza, lavava a parede, lavava a janela. Gente, eu era surtada com a limpeza, com tudo, né? Eu sempre estava tudo muito limpo, muito arrumado, e eu não parava. Não parava um minuto, não parava para descansar, não me sentia não me sentia, fugiu a palavra agora, né? Não me sentia merecedora de descansar. Isso é tão desafiador, gente, tão desafiador, que hoje eu até durmo um pouco melhor à noite, porque eu tomo um remedinho para dormir, que eu preciso, porque eu preciso alinhar ali meu sistema nervoso, toda essa questão, né? Por causa das crises de ansiedade e tal. Mas pela minha vida inteira, né? Minha vida inteira eu sempre fui a pessoa que não parava. Porque eu cresci ouvindo isso, né? Eu cresci ouvindo, tanto que os meus filhos, eu sempre fiz questão deles estudarem no período da tarde, para eles poderem dormir um pouco mais de manhã. E o meu filho mais velho, ele sempre acordou muito cedo, né? Eu falo, ele é muito parecido comigo, mas ele sempre acordou muito cedo, ele sempre foi muito agitado para tudo. Tava até conversando isso com a namorada dele, ela falou, agora ele dorme mais tempo, ele fica mais tempo na cama, porque antes ele também não ficava, ele levantava cedo, ele queria fazer as coisas, ele ficava agoniado quando ela ficava deitada, dormindo. Por quê? Porque eu cresci ouvindo que a gente tem que acordar cedo, porque a gente tem que começar, tem que colocar a criança na escola para estudar de manhã, para a criança criar responsabilidade, para quando começar a trabalhar, já tá acostumada a acordar cedo. Gente, eu acho isso é tão pesado, você trazer isso para a vida de uma criança, né? Você colocar isso na criança, que ela tem que acordar cedo, desde pequena, desde muito nova, porque ela tem que aprender a acordar cedo, porque para não crescer e não virar um vagabundo. Era essa a frase. Para quando crescer não virar um vagabundo, já querer trabalhar, já querer isso. E isso é muito pesado. Eu trouxe muitos anos isso para minha vida, e eu levava isso muito a pé da letra, né? Eu saí de casa com 14 anos para trabalhar. Eu trabalhava em casa de família, morava já na casa de família. E sempre acostumado. E às vezes eu ia, né, quando eu fui ficando mais velho um pouquinho, que eu ia para as baladas, que eu tinha minhas folgas, eu ia para as baladas. E eu chegava, passava a noite inteira na balada, chegava no outro dia de manhã e tava ali trabalhando, capengando de sono, mas trabalhava. Às vezes ficava 48 horas sem dormir, sem pregar o olho, dormir em pé. Porque eu tinha que trabalhar, porque eu tinha que dar conta. Gente, isso assim, claro que tudo é uma fase na vida. Mas depois que eu fui ficando mais velha, que eu fui entendendo, quando eu comecei no digital, foi a mesma coisa. Eu trabalhava, era para trabalhar em casa, né? Para ter mais flexibilidade de horário, eu conseguia ficar mais próximo da minha filha, que era um dos meus objetivos. Mas eu não conseguia parar. Eu trabalhava, eu ficava o dia inteiro trabalhando. Eu ia fazer minhas coisas, cuidava dela, fazia isso, fazia aquilo, mas eu estava sempre ali trabalhando, sempre fazendo alguma coisa, sempre procurando estudar alguma coisa, sempre aprender alguma coisa, sempre atendendo um cliente, porque na época quando eu comecei era muito WhatsApp, então sempre estava atendendo um cliente, sempre estava resolvendo uma coisa, e eu não parava, sempre estava cuidando da casa. Gente, e isso me desgastou de uma forma que eu vejo o peso disso hoje na minha vida, porque hoje o meu corpo literalmente ele não aguenta mais tudo isso, né? Eu tenho que parar. Hoje em dia eu percebo que eu realmente, meu corpo ele fala assim, ó, parou. E eu preciso parar, eu preciso descansar. Eu já tô na fase ali da perimenopausa, que olha, não tá sendo fácil. E preciso parar, preciso alinhar essa questão do meu sistema nervoso para eu poder fazer atividade física, poder fazer minhas coisas, porque eu ainda não consigo fazer. Porque eu sempre falei, né? Quando a gente não quer parar,
quando a gente não quer parar, a vida para a gente. E hoje eu sinto muito isso na pele, né? Porque eu durmo mais, porque eu tomo um medicamento para me ajudar a dormir. Não que esse medicamento me deixe dopada, mas ele auxilia muito no sistema nervoso, então ele ajuda na questão de eu relaxar um pouco mais para dormir. E durante o dia, às vezes eu consigo deitar, consigo dormir um pouco, é muito raro, mas eu consigo às vezes deitar um pouco e descansar. Mas quando eu deito, a minha cabeça ela fica assim: você tem que trabalhar? Como que você está deitada? Como que você não está fazendo nada? Gente, a culpa de não fazer nada, ela é muito pesada. A culpa de não fazer nada, ela é muito pesada. Eu aprendi muito com a minha nora. Porque a minha nora, quando ela quer descansar, ela vai descansar. Ela deixa a louça na pia, ela deixa as coisas dela, ela não quer saber de nada. Ela deita, ela vai dormir, ela vai descansar. E ela fala pra mim: sogra, tem que descansar, tem que dormir, deixa, o serviço vai ficar aí. Depois a gente faz, relaxa. Banho, a mesma coisa, gente. Eu tomava banho, tipo, correndo, era tudo correndo, né? Eu sempre estava com pressa. A minha vida era uma vida de pressa. Eu sempre estava com pressa, parecia que eu sempre estava atrasada. E eu demorei muito tempo, e ainda estou nesse processo, de entender que eu não preciso ter pressa. De que nada está atrasado, que não tem nada errado. Se eu deitar e dormir e descansar um pouco, com louça suja na pia, tá tudo bem. Não vai chegar ninguém gritando, não vai chegar ninguém brigando. A louça vai ficar lá na pia. Se alguém lavar, beleza. Se ninguém lavar, também tá tudo certo. A hora que eu estiver bem, eu vou lá, eu lavo, eu faço. Mas, eu vou falar pra vocês, é um desafio muito grande fazer isso. Quando você passa a vida inteira trabalhando, fazendo um monte de coisa, cuidando de casa, cuidando de filho, e aí quando você começa a parar, a culpa vem. A culpa, ela é a nossa mente, ela tem hora que ela é a nossa... Amor. A culpa tem hora que a nossa mente, ela é o nosso maior juiz, né? Ela nos condena, assim, de uma forma tão pesada que faz mal pra gente, porque você deitar pra descansar, a sua mente, ela começa a falar: não, mas você tem casa para limpar, mas você precisa trabalhar, você precisa fazer alguma coisa. O que as pessoas vão pensar? Às vezes não tem ninguém na casa, ninguém nem sabe o que eu tô fazendo. E na minha mente fica assim: o que as pessoas vão pensar? Ah, ela tá folgada, tá dormindo, tendo que trabalhar, tá dormindo. Eu sei as minhas responsabilidades, eu sei o que eu preciso fazer. E tá lá, tá deitada, tá descansando. Ai, tá dormindo até mais tarde. A bonita, acho que pode. Gente, porque foram coisas que eu ouvi na minha infância, né? De tem que levantar cedo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E até hoje, aos 44 anos, quase 45, eu escuto essa vozinha na minha mente de que: como assim? Você ainda tá deitada na cama 8 horas da manhã? Como assim você ainda tá aí com um monte de coisa para fazer, você ainda tá deitada? E eu não tenho um monte de coisas para fazer, né? O meu trabalho eu faço muito bem. Eu tenho um horário bem flexível. Hoje eu trabalho um pouco menos, eu deixo uma estrutura ali já pronta para eu poder realmente ter esses momentos de descanso. Mas a minha mente, ela fica falando assim: o tempo que você está descansando, você podia estar criando outra coisa. O tempo que você está descansando, você podia estar faxinando a casa. O tempo que você está descansando, você podia estar limpando o quintal. Pra que você vai parar? Gente, eu passei nesse período que eu comecei no digital e comecei a fazer, e era uma loucura, porque o que a gente ouvia é que você não tinha que parar para assistir filme, para assistir televisão, para nada. Você tinha que ficar bitolado ali, porque o seu tempo é dinheiro. E sim, gente, o tempo é dinheiro, mas o tempo também é saúde. E porque você tem que fazer, porque como já se viu, parar para assistir filme, para ver televisão, para descansar e você ser pobre e você não ter dinheiro, não existe isso. Gente, existe. Existe, eu posso falar para você que existe. Hoje, mesmo que às vezes a minha culpa fica, a minha mente fica me chicoteando, me culpando de eu estar deitada, eu deito, eu falo para ela: agora vamos descansar, agora eu vou assistir um filme, agora eu vou assistir uma série. E doa quem doer. Na verdade, não dói pra ninguém, dói só pra mim, que às vezes eu fico nesse incômodo, como se eu estivesse fazendo algo muito errado, e não estou. E pra você, mulher, homem, eu acredito que tem homem que passa por isso, né? Mas principalmente pra você que é mulher, né? Nós mulheres, a gente já nasceu com essa sobrecarga de dar conta da vida, né? Eu falo pra você, se permita descansar. Não é nem esperar: ai, não, eu tenho um momento pra descansar. Não.
se permita. Você sentiu que o seu corpo está cansado, se permita descansar, se permita colocar a perna para cima. Por mais que a sua mente diga para você que a casa está uma zona, que amanhã você vai ter que levantar cedo para trabalhar, que você vai acumular sujeira na sua casa, que você vai acumular sujeira não, que você vai acumular louça na pia, né? Fala assim, não tem problema, aquilo ali vai ficar. Porque o que é mais importante? Hoje eu vejo, eu tenho uma filha de 7 anos, né? Eu tenho 2 filhos adultos e uma filha de 7 anos. A minha filha ainda precisa de mim. E eu preciso de mim. Eu preciso estar bem. E como eu vou estar bem? Descansando. Hoje eu sei que eu preciso muito mais descansar. Hoje mesmo que às vezes a culpa vem para me chicotear, para dizer que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho aquilo, eu falo, não, hoje eu me permito. Não é nem eu mereço, gente. Tirar, eu mereço descanso. Não, eu me permito. Eu me permito, porque você sempre vai merecer. Não é uma coisa, agora eu mereço descanso. Não, você merece descanso constantemente, tá? Então você se permita descansar. Se permita ouvir o seu corpo e parar um pouco. Principalmente, né, quando a gente chega naquele próximo ciclo menstrual, que as pessoas, alguns médicos hoje até falam, né, que não é legal para você ir para academia, não é legal você fazer muito esforço. Gente, isso é muito sério. A gente acha que, não, bobeira, não, nada a ver. Gente, isso é realmente muito sério. Eu sinto isso muito na pele. E quando eu vou chegando nos meus períodos menstrual e tal, eu paro. Eu deito, eu ponho a perna pra cima, eu descanso. Eu não preciso dar conta de tudo num dia. O mundo não vai acabar porque o que acontece, gente? É clichê, né? Como dizem, que o caixão só cabe uma pessoa. A cama de hospital é só para uma pessoa. Então, a responsabilidade da sua vida é só sua. A responsabilidade da minha vida é só minha. Porque a hora que eu não estiver mais aqui, vai sentir saudade, vai sofrer, vai chorar por um tempo algumas pessoas que gostam de mim. Mas vai passar. Eles vão seguir a vida deles, né? Assim como eu perdi meu pai, eu sofri, eu chorei, senti, mas passou. Né? Fica a saudade, mas é uma saudade boa, porque eu vivi muito bem com ele. E passou. E agora, o que eu posso fazer por mim hoje? Eu preciso me cuidar, né? Porque eu quero estar bem, eu quero estar viva, né? Eu tenho 44 anos, acho que eu tenho muito tempo ainda para viver, eu acredito nisso. Que eu tenho muitos anos ainda para viver e viver bem, viver com saúde. Então, se matar de trabalhar, se matar de cuidar de casa, se matar de fazer um monte de coisa e não se permitir descansar, eu acho que hoje é injusto com a gente, principalmente com nós mulheres, né? Homens eu sei que tem alguns também, mas com nós mulheres, principalmente porque a gente é frágil, a gente não tem a força de homem, a gente não tem toda essa energia, a gente tem até um certo período, a gente tem muita energia e depois a energia da gente ela vai diminuindo e a gente tem que dar esse tempo pro nosso corpo, né? Pro nosso corpo descansar, pro nosso corpo se permitir, se reconstruir, se remodular, acho que essa é a palavra. Nesse novo formato, né? Principalmente depois dos 40, as coisas mudam muito. O corpo da gente muda, a cabeça muda, os pensamentos mudam, a forma como a gente olha a vida muda muito. Então, é um tempo, eu acredito que é um processo de reconstrução interna. Acho que a gente passa por um processo, né? Da infância, adolescência, adulto e tal. E depois, quando a gente chega, acho que depois dos 40, começa a fazer uma modulação, remodulação, gente, enfim, essa palavra, interno e faz com que a gente precise parar. E aí, se você não para você ouvir o seu corpo, você não para sentir o seu corpo, o que está acontecendo, o que você está falando aí na sua mente, o que essas vozes da sua mente estão falando para você, se você continua no automático trabalhando, fazendo. Eu sei que tem pessoas que falam assim, se eu parar, eu fico doente. Mas perceba, se permita descansar um pouco, se permita relaxar. O mundo não vai acabar se você parar para descansar, se você parar para dormir, se você parar para assistir um filme, assistir uma novela. Gente, eu sou uma noveleira de plantão, sempre fui. Mas nessa minha época de digital, de um monte de coisa, eu parei de assistir até novela. E eu adoro assistir novela, e eu voltei a assistir novela, gente, eu sou muito noveleira. Então, se permita viver, se permita descansar, tá? É isso que eu tenho para dizer para você hoje. Curte aqui, comenta, me diz aqui se você é a mulher que diz que se parar de trabalhar vai morrer, vai ficar doente, porque era isso que eu falava pra mim, e teoricamente acabou acontecendo um pouco, né, e eu acabei adoecendo mesmo depois que eu parei. Mas por quê? Porque eu resolvi parar um pouco tarde demais, né, pra olhar pra mim. A minha vida, a vida me obrigou a parar para eu poder olhar para tudo isso, né? Porque até então também eu não era a pessoa que parava. Eu esperei a vida fazer isso por mim e aí hoje eu tô aqui,
vivendo o meu processo com calma, com leveza, porque não é fácil, mas é possível. Estou aqui para provar que é possível. Então vamos ficar com a mente saudável, vamos cuidar da gente, do nosso corpo, porque eu acho que isso é mais importante do que tudo nessa vida, a gente poder cuidar da gente, tá bom? Curte, comenta aqui o que você pensa sobre isso, se você está passando por esse processo, como está sendo aí com você. Me segue se você sentir vontade. Aqui eu compartilho um pouco das minhas histórias, das situações em que eu vivi, dos meus recomeços e dos meus aprendizados. Deixe comentário aqui também se você quiser que eu traga algum vídeo específico, que eu fale alguma outra coisa, algum outro assunto. E vamos juntas nessa jornada do autoconhecimento.